Muito bom, né, essa interação com as pessoas nas ruas, né? Bom, agora a gente vai conversar com uma especialista, que é a doutora Imacolada Marino Toso, né, que é terapeuta de casais. Seja bem-vinda, doutora. Doutora, a gente estava reparando nesse VT, alguns casais, assim, até criam situações, assim, inusitadas para apimentar a relação. Outros já ficam mais com vergonha, né, tem um pouco mais de pudor. Mas, assim, a minha pergunta os casais que estão muito tempo casados, às vezes não fica muito na rotina, assim, o que está acontecendo? Essa pesquisa de 2 vezes por semana, a qualidade é muito pouco? Como que é, assim, para você? Bom dia, Daniela. É um prazer estar aqui. A rotina, ela é uma vilã, realmente, de toda a relação. Seja uma relação de casal ou uma relação de amizade, até do ponto de vista pessoal. Se você estabelece uma rotina, você também se cansa dela, né? Você precisa sempre estar mudando. Da rotina você fala no sentido, hoje é dia de fazer isso. Segundas-feiras eu faço isso, às terças aquilo. Toda e qualquer rotina, ela acaba ficando por si só monótona e cansativa. Eu não gosto de estar dizendo a questão de tempo de relacionamento, mesmo porque o que existe entre o casal, ele não dá para ser medido em tempo, não é uma matemática. Casais a partir de 7 anos estão juntos, começa aquela crise conjugal, como todo mundo costuma falar. A crise dos 7, né? A crise dos 7, existe a crise dos 2, a crise vai existir sempre. O que é importante frisar é a capacidade criativa do casal de estar superando essas crises que são inerentes a qualquer ser humano. Então, todas as pessoas e todos os indivíduos, um dia vão estar mais predispostos a algo, um dia vão estar mais felizes ou tristes. E sexo é um fragmento da sexualidade. Então, não é a quantidade de relação sexual que eu vou ter, é a qualidade dessa relação. Exatamente, porque você não fica 100% do seu dia fazendo sexo, né? Exatamente. Então existe toda uma questão da interação desse casal, da comunicação, da empatia, do envolvimento afetivo, do me preocupar com o outro, estar ao lado dessa pessoa. E nem sempre, isso acontece muito com muitas mulheres, mas eu faço tudo o que ele quer. Nem sempre se busca que o outro faça tudo o que a gente quer. Muitas vezes você busca que o outro também diga a você, olha, não é por esse caminho, você tem que estar experimentando algo diferente, senão nós não precisamos do outro para nos relacionar. Então, o diálogo não significa que a pessoa aceite tudo que é proposto. Né? E dentro da sexualidade, como eu estava dizendo, o sexo, o coito, né? O que é o sexo coito? Pênis e vagina, a própria relação sexual, é um componente da sexualidade. A sexualidade, ela é bastante ampla e envolve carinho. Exatamente, a gente acabou até vendo uma telespectadora falando que os homens estão muito diretos, assim, é papum, pronto, né? Aquela famosa rapidinha, né? Sim. O que tá faltando um pouco de romantismo mesmo? As preliminares? Exatamente, das preliminares. O homem, pela sua natureza, não há o que é melhor ou o que é melhor. Existem características que são inerentes ao sexo masculino e características que são inerentes ao sexo feminino. O homem, pela sua natureza, ele é bastante visual. Então o homem, ele vê a mulher de lingerie, pronto, exatamente. Aquilo para ele já... Então é bastante excitante. Não todos os homens, mas a grande maioria funciona assim, basicamente visual. E a mulher não. A mulher, ela é afetiva. É mais o tato. Ela é mais o tato, ela é mais a carícia, ela é mais o corpo, ela é mais... É mais de ouvido. De ouvir aquele homem que é mais sedutor, que a conquista, que a faz sentir querida. O ser humano em si, ele quer se sentir amado. Ele quer se sentir aceito, respeitado. E aí acontece, por exemplo, o homem, ele pode discutir com a mulher, brigar com ela, mas, e principalmente quando ela é mais jovem, e a mulher à noite, ela está com lingerie, ela está com uma roupa atraente, ele esquece a briga e tem a relação sexual.
A mulher já é mais difícil. A mulher gosta mais do diálogo. A mulher, ela vai querer conversar sobre a relação. Discutir a relação, discutir, famoso DR, exatamente, né? Ela quer discutir a relação, aí para depois ela entrar na relação sexual. Ótimo. E você sabe que a gente está com a Thelma agora, e ela é de Minas Gerais, e ela queria saber... Ela está ao vivo com a gente? Ela está ao vivo? Oi, Thelma, bom dia. Oi, Daniela, tudo bom? Tudo jóia, querida. Seja bem-vinda no Manhã Maior. Que bom você estar aqui ligadinha com a gente. A gente está conversando, né, sobre essa relação sexual. Qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é como vencer a timidez e tentar coisas novas. Antes eu queria te dizer que eu assisto o programa todo dia, 9 horas em ponto. Eu já estou na Jura? Que Estou adorando bonitinha. você, Regina, todo mundo. Ai, que bom, querida. Obrigada, viu? A gente vai responder a sua pergunta. Preste atenção que a doutora vai dar todas as dicas agora para você melhorar o seu relacionamento, tá bom? Tá bom. Obrigada, lindona, pela sua participação. E aí, doutora, ela tem a timidez, né? E ela quer ficar mais solta mesmo, quer conquistar, né, o bofe, né? Digamos assim, o maridão, o namorado, não sei. Bem, Thelma, bom dia. Para que você perca essa timidez, é importante primeiro você, em vez de estar preocupada somente com o seu parceiro, se preocupar com o que você gosta. Respeitar a si própria, ver o seu ponto erógeno, o lugar do seu corpo que te dá prazer. Não necessariamente o lugar é a vagina, né? Pode ser atrás da orelha, um carinho. E dizer isso sem vergonha. De tentar, por exemplo, introduzir, às vezes, um brinquedo erótico na relação. Né? Muitos homens se sentem ameaçados com a introdução, por exemplo, de um brinquedinho, de um pênis ou um fetiche, né? Entendi. Pelo que a gente até estava ouvindo dizer que, olha, onde que ela aprendeu. A mulher, ela atualmente, ela está atualizada, ela lê, você sabe ela que ouve. ontem, até para dar uma dica para a Thelma, ontem eu assisti um filme que chama Amizade Colorida, até em cartaz, está no cinema, é muito bacana, porque eles tinham uma amizade colorida e depois virou um relacionamento. E ambos, quando estão fazendo sexo, um fala do jeito que gosta do outro, numa brincadeira, sabe? E aí, um vai sabendo o ponto que gosta, mais aqui, mais ali, não sei o que, tal. É muito divertido esse filme, eu indico para você, que aí já tira um pouquinho a timidez. Com esse filme você até aprende mesmo, brincando, sabe, falando, né, pro seu parceiro. E introduzindo aos poucos os seus desejos, onde se gosta de ser tocada, e falando na brincadeira, né, é um caminho para que vire sério, né, que vire efetivo. E que muitas vezes também, se for sempre a mesma brincadeira, também enjoa. Enjoa, né? Então precisa sempre estar inovando. Por isso que se relacionar é bastante importante, porque é uma construção diária. O tempo todo a gente muda, a gente aprende, a gente vai conversando com uma amiga, vai assistindo um programa de TV onde você vai se atualizando e você quer mudar aquilo, e isso é importante que o parceiro admita isso, né? Aceite isso. Entendi. Então, precisa inovar, então. Não tem que ter essa rotina mesmo. Para quebrar essa rotina, doutora, tem que inovar mesmo. Criar situações diferentes. Sei lá, o marido chega em casa, você tá bonitona, cheirosa, de repente... Você tem que... Mas isso que eu fiquei pensando, tem que rolar no momento ou você tem que já meio que planejar isso ou não? Como que é? Não necessariamente, não porque precisa senão planejar? fica algo muito também artificial. O tempo todo eu tenho que estar pensando que o outro vai chegar e eu preciso estar arrumada. O relacionamento, quando ele é bom, quando ele é saudável, quando ele há amor entre as pessoas, o sexo vai acontecendo de uma forma natural. Eu não preciso, por exemplo, vestir uma fantasia, né, para aquilo acontecer. Muitas vezes, principalmente as mulheres, há uma pesquisadora norte-americana, Rosemary Basson, que ela trouxe uma questão bastante importante para o desejo feminino. Ela diz que a mulher, ela inicia muitas vezes a relação sexual sem ter desejo, diferente do homem. O homem, ele começa a relação já com um desejo, já buscando, e até necessário para que ele tenha ereção. A mulher não. A mulher muitas vezes ela começa uma relação sexual ou para agradar o parceiro, ou porque ela pleiteia um passeio, ou ela quer comprar uma bolsa no shopping. E depois, quando ela começa a relação,
aquilo é tão bom que ela vai esquentando e acaba tendo orgasmo e sendo muito prazeroso para a mulher. Exatamente. Então, foi muito importante essa pesquisa, porque tirou da mulher aquela questão que vinha no consultório e dizia: eu não tenho desejo sexual, eu sofria, eu não desejo ter relação com meu marido. Não, é que ela pode começar e depois ela vai esquentando. É verdade. Né? Entendi. Bom, a gente tem outra pergunta da nossa telespectadora, que é a Giane de Indaiatuba, que está na linha agora com a gente. Bom dia, lindona, seja bem-vinda no Manhã Maior. Bom dia, Dani. Qual é a sua pergunta? Então, eu queria saber, assim, se chega um momento que o casal que mantém essa relação apimentada, se chega um momento que a pessoa se acostuma a isso também, ou não. Se a pessoa acostuma, entra na rotina, seria isso? Isso, e acaba... mantém isso por muito tempo. Fica muito tempo e fica do mesmo jeito, sempre as mesmas atitudes, é isso? Isso, você acaba caindo na rotina também. Entendi. Fica muito monótono, acho que ela quis dizer, sempre a mesma coisa. O que fazer? Sabe aquela coisa, começa assim, termina, fica no meio assim, termina assim. Acho que sempre a mesma coisa. Nós vamos ter relação às segundas, às sextas, ou então aos sábados, né? O horário. Ou a maneira de fazer mesmo, acho que às vezes. A forma de fazer, sempre da mesma forma. As mesmas posições, não sei, talvez, né? E isso também ocorre até pelo que a gente tem dito até agora, e até os telespectadores, que é a questão da mulher ainda hoje se sentir envergonhada de introduzir algo novo na relação sexual. Uma fantasia, né? Uma fantasia pela preocupação de que o homem, que ainda tem as atitudes machistas, né? Dizer onde você aprendeu, onde você viu isso, com quem que você fez isso. Então a mulher muitas vezes acaba ainda se submetendo a sempre a mesma posição, a não dizer o que ela gosta, o lugar do corpo onde ela quer ser tocada, né? E o homem achando que está abafando, porque muitas mulheres ainda hoje, por incrível que pareça, ainda fingem orgasmo. Jura que acontece isso? Muito? Ainda simulam. Só para agradar o marido. Só para agradar o parceiro. Então, na minha experiência clínica, principalmente em hospitais, né, onde tem uma população de menor renda, isso é uma prática bastante comum. Então as mulheres acabam se submetendo e ficando assexuadas para agradar o parceiro ainda. Por isso que é importante espaços como esse, para que a mulher possa ver que a sexualidade tem que ser tratada com naturalidade. Exatamente, né? Uma coisa verdadeira que mesmo, ela tem que sentido, de sentimento, né? Exatamente, que ela também tem que ser ativa, ter o papel ativo. E ter um papel ativo dentro do sexo, da atividade sexual, não implica que ela está roubando ou querendo ter o lugar do parceiro, não. Exatamente. Porque os dois ocupam o mesmo grau, nem o menos, nem o mais. Exatamente. Né? Você sabe, doutora, até te convidar para a gente assistir uma reportagem da nossa repórter Ana Paula Abrão, que nós vamos conhecer alguns métodos capazes de melhorar e estimular a libido. Olha só. A libido, que pode ser entendida como desejo sexual, é um importante vínculo para manter acesas as relações amorosas, o ingrediente essencial para o sexo. Dentro da categoria de desejo sexual, libido entra na fase do apetite sexual, onde homens e mulheres praticam certos comportamentos para conquistar o sexo. Em alguns casos, libido e desejo sexual podem ser prejudicados ou reduzidos. O indivíduo perde a libido, tanto o homem quanto a mulher, na maior parte das vezes, por uma disfunção hormonal. Quando ele começa a ter uma diminuição na quantidade de estrogênio, no caso da mulher, e de testosterona no caso do homem. Agora, veja, isso de uma maneira, falando de uma maneira médica. Os fatores que reduzem o libido podem ter origem tanto física quanto psicológica. A falta de libido não necessariamente está relacionada à infertilidade ou impotência sexual. Normalmente, a mulher que perde a vontade de ter relações sexuais, porque ela é mais suscetível a essas variações hormonais durante a sua vida. Então, quando chega mais ou menos aos 35 anos, 40 anos de idade, ela começa a ter ciclos anovulatórios. Não ovulando, ela não tem progesterona, ela não tem o ciclo completo do seu ciclo menstrual normal, fisiológico, e faz com que então ela
pode, nessa fase, ter uma modificação na quantidade de vontade de manter relações sexuais. O acúmulo de responsabilidades como cuidar dos filhos, trabalhar fora e cumprir com obrigações domésticas. Tarefas que sobrecarregam a mulher e deixam o sexo para o fim da fila das prioridades. Por que, na sua opinião, em certo momento da vida, algumas mulheres perdem o apetite sexual, a libido? Talvez porque elas não estejam bem com elas mesmas. Você acha que a culpa é de quem? Dos dois. Ixi. Talvez seja essa a resposta. Acho que é por falta de ajuda do parceiro. Eu acho que a culpa é da natureza. Depende do relacionamento, já não vai bem, aí não dá certo. Para os especialistas, não cabe exclusivamente ao homem fazer a mulher atingir o clímax. Quem é responsável pelo clímax, pelo orgasmo do próprio indivíduo é ele mesmo. Então a mulher que tem dificuldade para ter relação, a mulher que tem dificuldade para atingir orgasmo, ela deve treinar com ela mesma. Então, como disse Woody Allen uma vez, a melhor pessoa para se fazer sexo é a própria pessoa. Os fatores físicos como hipotiroidismo, níveis disponíveis de testosterona na corrente sanguínea, tanto de homens como mulheres, efeitos de certos medicamentos, são determinantes para desencadear o problema. Com a reposição, a tendência é que volte aquela vontade de ela manter relação sexual. Agora, isso se estiver faltando testosterona. Isso acontece se estiver faltando estrogênio. Porque se não estiver faltando, não adianta dar testosterona, que ela não vai aumentar a vontade de ter relação. Os aspectos psicológicos que favorecem a redução do desejo sexual são depressão, estresse ou fadiga, abuso sexual, abandono ou agressão durante a infância, problemas com a imagem corporal, ansiedade com a performance sexual. Cada mulher deve buscar uma estratégia. A Vilma acredita que encontrou a sua, a acupuntura. Vilma, há quanto tempo você sentiu a falta de libido? Já tem uns 5, 6 anos. Começou há 5, 6 anos. Isso. E você está no início do tratamento, né? Estou começando a tratar agora, mas já estou sentindo efeitos. Eu acredito que isso deve ter prejudicado muito a sua relação. Prejudica bastante. Como é que foi? É difícil, né? Primeiro a gente tem que acabar fingindo uma coisa que a gente não sente. É complicado. Sofrimento. É sofrimento. Acho que de ambas as partes. E agora, com o tratamento, você tá vendo que já está surtindo efeito? Já começou a surtir efeito, sim. Outra alternativa que também pode se tornar uma aliada na hora de dar um basta na monotonia da relação é a prática de atividade física. Algumas modalidades, como a musculação, a dança e o pilates, potencializam regiões que estimulam a libido. A musculação, quando você faz algum exercício, por exemplo, para a região pélvica, glúteo, quando você faz uma elevação pélvica deitada no chão, subindo o quadril, desencostando o glúteo do chão e retornando, desencostando, retornando, você tem uma contração de toda essa musculatura pélvica que vai fazer, na hora que você tem esse trabalho de fortalecimento dessa região, melhora muito nesse seu desempenho sexual aí com o tempo, né? Cada música te remete a uma lembrança, a uma viagem individual. Desde os braços ao tronco, ao rebolado, ao quadril, à perna, eu acho que isso te leva a mexer um trabalho corporal por completo. Então, misturando a música com o movimento, com a viagem mental de cada estilo musical e o corpo, você acaba entrando numa viagem e acaba soltando um pouco mais, faz algumas caras e bocas. Tá, deixa o seu corpo, deixa o movimento, bracinho solto, ó. Aquela coisa, lembra, deixa a coisa mais solta, gira a calma dentro de você, um pouco dos pés. Tipo de foto, ó. Se depender dos alunos, em matéria de libido, eles estão bem abastecidos. No meu caso, posso dizer que sim, né? Você tem mais energia, mas você está sempre disposta? Sempre disposta. Você está mais disposto à prática sexual, o seu condicionamento aumenta, tudo. Não tenho dúvidas. E sabendo disso agora que eu não vou parar nunca de fazer exercício. Eu acho que uma dica importante para manter a vida sexual acesa de um casal é o namoro.
Quer dizer, não precisa levar a esposa para jantar, porque muitos casais falam assim, doutora, não dá para levar minha esposa a jantar todo dia ou 2 vezes por semana, porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas não é isso, é uma caminhada, é uma volta na praça de mão dada, conversando. Isso você mantém a chama daquele amor, aquilo que você tinha quando você namorava, antes do casamento, antes e depois de ter 20 anos de relacionamento. Então o amor é andar de mão dada, é o aconchego, é a atenção, que vai fazer você sentir vontade de manter relação sexual, vai fazer você sentir orgasmo. Nossa, que beijo gostoso, né? Que tal você dar um beijão assim no seu maridão, no seu namorado? Delícia, né? Doutora, eu quero agradecer a sua presença. Várias dicas aqui bacanas, né? Gostou das dicas? Ótimo. Aprova? Sim. Você tem algum contato para deixar um site, para alguém que quiser tirar alguma informação, alguma dúvida? Tem? Sim, eu posso deixar o meu e-mail, né? Sim. É tinamarino@terra.com.br e o telefone do consultório, que é o 2692-8809. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar por e-mail, que eu, com todo prazer, eu responderei. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, mais uma vez. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Adorei a nossa conversa aqui. Obrigada, viu? Bom, agora a gente vai falar de plástica natural, que é muito bom para a pele, para os homens também. Você viu, né?